Aleluia, né? Que ambiente maravilhoso, amém, queridos, né? Vamos ficar de pé, por gentileza. Hoje essa mensagem é parte da série, né, que fala sobre o Verbo se fez carne, baseada no livro do apóstolo João. João, que teve uma visão muito peculiar de Jesus Cristo, né? E essa série é baseada no livro de João, na visão de João. E claro que a gente não pode deixar de falar de João. João capítulo 10, verso número 1, pega a sua Bíblia aí, por gentileza. Está todo mundo de Bíblia aí na mão? Levanta a sua Bíblia aí para mim poder ver se você está de Bíblia. Vamos lá, vai, João capítulo 10, não está aí? Deixa eu ver aqui. Amém, olha a espada aí, benção, em nome de Jesus, né? Ah, minha Bíblia é no celular, pastor, é canivete, querido. Compra a Bíblia. João capítulo 10, verso número 1. Amados, olhe para mim, eu vou ler os versículos ímpares e vou pedir a vocês, por gentileza, lerem os versículos números pares, tá? Eu leio ímpares, vocês pares. João 10, 1 diz o seguinte: em verdade lhe digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Vocês no 2, vai. Aquele... Verso 3 diz assim: para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Vocês, 4. Cinco diz o seguinte: mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fujam dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vocês, vamos lá, vai. Ele diz o seguinte: então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Vocês, vamos lá, vai. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Vamos lá, vai. Quem pode dar um amém aí, querido? Vamos lá. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vocês, vamos lá. Então, nunca vivemos um século de tantos ladrões salteadores como esses mercenários que existem hoje pregando o evangelho, tá, queridos? Mas vou dizer já. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Vocês, vamos lá, vai. 15, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Vocês, vamos lá, vai, vamos juntos, vai. Ainda preciso elas... Ele falou que tem ovelha de outro lugar para trazer, hein? Você entendeu o que ele está dizendo aqui? Quem são essas ovelhas que ele vai buscar em outro lugar? Ele estava falando para o povo de Israel, né? Mas agora, quem são essas ovelhas que ele falou? Elas não são desse aprisco, não, mas eu vou buscar elas. Quem é essas pessoas aqui? Somos nós, querido. É você, ovelha de Jesus. Diga amém. Vamos orar um minutinho. Senhor Deus, cuida de tudo, cuida de todos, cuida de nós, cuida desse dia. Nós te agradecemos pela tua infinita graça e misericórdia. Revela-se a nós através do livro de João, dessa série, e o Verbo se fez carne. Fala conosco, em nome de Jesus, povo de Deus, diga. Toque alguém, diga, irmão, seja abençoado aí pela palavra de Deus, amém? Sente-se, por gentileza. O título, né, que faz parte dessa série, falando do bom pastor e suas ovelhas. Solte sua voz aí, vamos lá, me ajuda, vai. Falando do... Já começando já esse primeiro ponto, né, queridos? Eu quero falar aqui sobre, falando de Jesus, a porta das ovelhas. Pode botar aí. Sua linda voz me abençoa. Vamos lá, vai, ó. Falando de Jesus, Esse é um texto maravilhoso, né? Tremendo. Mas ele tem um contexto. E esse contexto é o seguinte, eu vou ler, tá, queridos? Para que a gente não perca detalhes importantes desse texto.
Esse capítulo é antecedido pelo capítulo número 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus, que tentavam encontrar algum tipo de discórdia para acusá-lo. Ou seja, esse capítulo 10, quando ele se apresenta como uma porta, ele veio, por um capítulo antes, que antecedeu, que foi uma conversa, um diálogo ríspido de Jesus com os fariseus, que tentavam descredibilizá-lo como filho de Deus e como o verbo que se fazia carne. Eles naquele momento não admitiam, que Jesus era aquilo que aparentemente demonstrava ser. A pior coisa que existe é desconfiança, gente. Você já sentiu alguém ter desconfiança de você? É muito ruim, querido. Jesus está lidando com esse tipo de pessoa. Por isso ele vai dizer o capítulo 10. Mas antes de entender o 10, porque ele vai se pronunciar como um bom pastor, e ele vai dizer isso com propriedade, a gente tem que ver o seguinte, olha só, João 9 é antes, verso 40. João 9, 40. Isso tudo tem uma sequência lógica, tá, gente? Quando ele se pronuncia como bom pastor, ele está vindo de um diálogo, tá? Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Porque Jesus falou o seguinte, que aquele que tem pecado, ele não enxerga. E outra coisa, é escravo do pecado, é cego também. Pode passar para mim, 41. Jesus respondeu o seguinte: se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Aí ele já está falando da cegueira física, mas agora ele vai falar de uma pior. A pior coisa que tem, o pior tipo de crente na igreja, é aquele que parece que enxerga, mas ele é cego. Quanta gente está na igreja hoje que enxerga, mas é cego? Porque não abre mão para obedecer a palavra do Senhor. Ele vê, mas não enxerga. Isso é o próprio Jesus que está declarando, meus irmãos. Eu não estou inventando nada. Ele mesmo disse para aqueles, minha irmã, que pareciam ser os doutores, é aquela pessoa que arrota conhecimento, mas ele chamou o cara de cego, sabia? Porque vocês são daqueles, eles que enxergam a necessidade do irmão, abençoa, manda ele com fome para casa e que Deus possa suprir tua necessidade. Ou é daqueles que muitas das vezes, o camarada ajuda todo mundo, mas não ajuda a própria mulher, nem os filhos, nem a sua família. Arrota conhecimento, mas é cego espiritual. Deu para entender a ponte, senhores e senhoras? Digam amém, vamos lá, vai. Ele está dizendo com esse tipo de turma aqui, tá? Jesus respondeu: se vocês fossem o quê? Vocês estão aí? Vamos de novo, vai. Se vocês fossem o quê? Não teriam, mas por que agora dizem, vai? O pecado de vocês o quê? Tem gente que está na igreja, mas o pecado permanece porque ele não é liberto, mas ele não enxerga isso. Eu quero declarar que eu e você somos livres dessas coisas em nome de Jesus. Diga amém, querido. Estenda a mão sobre os seus irmãos e diga assim: nós somos livres em nome de Jesus. Ele está dizendo o seguinte: o cara que acha que enxerga é cego, e o cara que acha que é cego vê. E agora, querido? O cara no mundo, ele vai dizer assim: tu é maluco? Ele vai mandar você procurar a primeira ótica pela frente, vai lá fazer o exame de vista. Só que a questão aqui não é física, é espiritual. Você e eu somos livres. Quem é livre aqui? Dá um amém, vamos lá, vai, ó. Aí tem a sequência do capítulo 10, onde Jesus, ele vai interromper esse diálogo e vai começar a fazer uma sequência e uma série de colocações sobre o que é verdadeiramente alguém que se denomina a porta por algum lugar onde alguém passa. Ele vai se identificar como bom pastor. É que o tempo não vai permitir, mas em casa, lê Ezequiel 34. Lá fala sobre maus pastores. Hoje, o que estamos aqui vivendo, não vou falar do mundo, vou falar do Brasil. Quantos maus pastores estão aí fora? Centenas deles. E que Deus tenha misericórdia de nós que nos achamos alguma coisa de bom pastor. O único bom pastor é Jesus Cristo, querido, que é o sumo pastor. Posso ouvir um amém aí, queridos? Mas quantos desses estão aí? Quantos mercenários estão por aí? Esses dias eu escutei uma história, querido, para você ver como é que nós estamos lidando com pessoas que só misericórdia de Deus.
Uma semana está lá a congregação, pequenininha, lá no interior, né? Não lembro da cidade. Estavam lá louvando e adorando a Deus. Quando o povo chegou para o culto na semana seguinte, a igreja estava fechada. Fala comigo assim, a igreja estava o quê? Por que ela estava fechada, queridos? Simples, porque o pastor, o responsável, vendeu a igreja, pegou o dinheiro e ó, perna para quem te quer. Chegou o membro, cadê? Não tinha igreja. Tu imagina você chegar aqui de manhã cedo e não tem mais culto, a igreja foi vendida. O que você faz da vida? Cadê a responsabilidade espiritual? Cadê a comunicação? Cadê o direito e o respeito pelas pessoas, querido? Não tem outro nome para essa pessoa que não mercenário. E nós estamos cheios deles aí fora. Você não vai ser enganado em nome de Jesus. Profeta de Deus, você pode tocar em alguém se puder? Se não puder, estende só a mãozinha e diga assim, ó, você não vai ser enganado em nome de Jesus. E quando ele sai dessa crítica, né, sobre a questão dos falsos pastores, ele vai começar a dizer que ele é o bom pastor. Está dando para entender a ponte? Você se lembra quando ele está debatendo com os caras aqui, acabou de chamar eles de cego. Aí ele vai dizer assim, vocês se acham bons pastores? Eu sou o bom pastor. Agora ele vai começar, a gente tem que entender o contexto. Por que ele está vindo de um debate. Ele vai demonstrar para eles que eles achavam-se ser bons pastores, mas eles não eram. Eles tinham conhecimento da palavra. Amados, quanta gente hoje conhece Bíblia? Um monte. Mas coloca em prática? Conhecer uma coisa, botar em prática é outra. Ele vai se denominar aqui como o quê? A porta das ovelhas. Aqui nessa parábola, Jesus está contando o quê? Alguns pontos principais. Primeiro, aquele que entra pela porta do aprisco, onde ele está, ele se denomina como a porta das ovelhas. Não existe outro caminho para passar que não seja através de Jesus. Vamos voltar aqui, ó. João capítulo 10, verso 1, por gentileza. Em verdade, lhes digo o seguinte: quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por algum outro lugar, esse é o quê? Ele deu uma paulada em alguém. Então você já sabe para quem ele está dizendo isso. Aquela turma adorar vai tentar descredibilizar Jesus, passar uma imagem de que ele estava mentindo, que ele não era o que ele dizia que era. O maior combate que você vai enfrentar, querido, são das pessoas que estão perto de você. E quando você se converte a Jesus, o maior combate é daqueles que conheciam a tua vida no passado e dizem assim: tu é crente hoje? Tu se converteu de verdade? Tu está na igreja, está de fachada, hein? Eu te conheço, hein? Não, hoje eu sou lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Quem é lavado e redimido pelo sangue de Jesus, diga amém aí, querido. Diga assim: nós somos lavados e redimidos. Vamos lavar em nós, em nome de, sempre dele, tá? Nunca no meu e nem no seu, senão a gente não vai à frente. Pode passar. Aquele porém, vamos ler 2 e 3, você me ajuda com a sua linda voz, vamos lá, vai. Aquele porém que entra pela porta, versículo 3, vai, para esse o quê? As ovelhas, eu já vi um vídeo uma vez de 3 pastores, estavam reunidos eles lá, comendo e tal, na hora de ir embora, já estava entardecendo, as ovelhas tudo misturado, aí vai lá fulano, lá, aí falava lá, tá, não sei o que, aí elas identificavam a voz dele, aí saía o grupinho do outro meio, todo mundo lá conversando, fofocando, entendeu? Porque a ovelha gosta de fofocar, entendeu? Ah, tá lá, tá, todo mundo certinho, aí chama o outro, vem todo mundo. Você sabia que a ovelha é bom de ouvir, mas é ruim de enxergar? Por isso ela precisa do pastor. Ovelha não enxerga bem. Não é por causa de óculos não, tá, querido? Por favor. É discernir, compreender as coisas do mundo espiritual. Às vezes o diabo vai tentar te enganar, ovelha, mas o diabo não vai te enganar, ovelha. Tem uma ovelha perto de você aí. Olha para ela, diga assim: você é ovelha, né? Como é que a ovelha faz? Fala aí. Como é que a ovelha faz? Como é que ela faz, o Márcio, a ovelha? É assim mesmo? É bem? É bem? E o bode, hein, gente? Como é que faz?
Puxa, faz direitinho, cara. Faz direitinho. Já foi bode já, né? Antes era bode, agora é ovelha, né? Toca numa ovelhinha perto de você e diga assim: nós somos ovelha em nome de Jesus. Tem ovelha com muita lã, tem ovelha lá com pouca lã, lá, benção, em nome de Jesus, tem pouca lã. Mas é ovelha, ué, acontece, né? Tu vê como é que quando uma ovelha se perde, né? Caiu a internet aí, turma? Vê aí, tá? Porque aqui fechou para mim, tá? Reinicia para eles aí. A internet é um problema, né? Mas fazer o quê, né? Ainda mais a do Brasil, né? Que é péssima. Dá para dizer agora que caiu, né? E me perdi, tá vendo? Fui falar de internet, só o sangue do Cordeiro. Jesus de Israel. O que eu estava falando? Me ajuda aí. Perdi. Tá vendo? Caiu a internet, acabou a conexão, cara. É um problema. Eu estou de olho aqui, vi, fechou, falei, prum. Amém. Não, vou seguir, né? Não lembro mais nem onde estava, não. Vamos lá, vai. Tá aqui, vamos voltar no texto aqui. Para esse o porteiro abre, as ovelhas o que? Ouvem. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. Amados, não existe outro caminho que não seja através de Jesus para que você possa entrar no céu. Não é à toa que ele faz o quê? Ele se denomina como a porta, né? Eu sou o caminho, ninguém vem a meu Pai. Olha quando ele se refere, por exemplo, como ele mesmo se refere como a porta das ovelhas, tá? É João 10:7. Bota para mim, por gentileza, João capítulo 10, verso número 7. Está aqui, vamos lá? 10, verso 7. Então Jesus disse mais uma vez, ele afirma e agora ele reafirma. Solta sua voz, vai. Em verdade lhes digo que... O que ele está dizendo aqui, está sugerindo, queridos, que não existe nenhum outro caminho que não seja aquele que passa por ele. Não existe nenhum outro caminho que não seja aquele que passa pela cruz. Posso ouvir um amém aí, querido, né? Não há outros caminhos associados, queridos. Qualquer outro caminho que a gente andar vai ser caminho de ladrões e salteadores. O mundo está cheio deles. Ele afirma que ele é a porta, querido, e logo que ele declara que ele é a porta, ele também vai declarar que ele é o bom pastor. Esse texto fica claro, querido, que a declaração de Jesus, eu estou lendo, tá? É que os líderes judeus eram falsos mestres e falsos pastores. Estavam tomando uma lapada bonita, porque se declaravam muito espirituais, mas não eram. Olha isso aqui, gente, João capítulo 10, verso número 11. João 10, 11. Bota para mim, por gentileza. Você pode me abençoar? 10, 11. Vamos lá, vai. Eu sou o bom pastor. Pode passar aqui, vai. Verso número 12, vai. O mercenário que... Verso 13, me ajuda aí. Vamos lá, vamos junto, hein? Solta sua voz, vamos lá, vai. O mercenário, por quê? E não se importa com as ovelhas. Continua, vai. 14. Eu conheço. Amém. Hoje o bom pastor, quando você levantou, ele te guardou para você chegar na igreja. Quando você voltar para a igreja, quando você voltar para a sua casa, o bom pastor vai voltar com você. Ele nunca te deixa sozinho, sabia disso? Diga assim: Jesus nunca me deixa sozinho. Vamos lá, vai. Jesus. Uma outra menção que ele faz sobre a questão da porta, né? Olha isso aqui, gente. O significado contido da frase "eu sou a porta", ele é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para o lugar que leva para o reino de Deus. Ele diz mais. Deixa eu ver aqui. Que através da fé em Jesus, o nosso Senhor atua como a porta de acesso direto para o Pai. Olha esse versículo aqui, Hebreus 4, verso 14. Hebreus 4, 14 e 15. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande o quê?
Que adentrou o quê? Conservemos firmes o que? A nossa... Verso 15, solta a voz aí, todo mundo junto, vai. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer, pelo contrário, ele é o único que pode ser exemplo sem culpa. Ele é o único que pode se denominar porta, ou seja, um caminho onde pode se passar com segurança. Por isso que nenhum homem pode se denominar porta, nenhuma igreja pode se denominar porta, nenhuma placa pode se denominar porta. É óbvio que as igrejas, elas são os lugares onde o evangelho é pregado e almas são ganhas, assim como aqui dentro, como lá fora. Mas porta que salva só tem uma, e essa porta não é nenhuma denominação, não é a Nova Vida, não é a Batista, não é a Assembleia, não é a Metodista, e muito menos essas seitas que estão hoje pregando mentira aí fora. A porta é Jesus. Vamos mais uma vez, diga assim, a porta é Jesus. Vamos lá, vai, a porta. Faça o verso 16 aí para mim, para a gente complementar. Portanto, vocês me ajudam com a sua linda voz? Vamos lá, vai. Portanto, aproximemo-nos a fim de recebermos misericórdia e... Precisou de ajuda? Precisou da graça de Deus? Pede que Ele vai te abençoar. Ele está com você nessa batalha e você não está sozinho. Posso ouvir um amém aí, querido? Vamos lá, vai, ó. Vamos falar um pouquinho aqui na parte 2 aqui do aprisco. Olha isso aqui, gente. Segunda parte, falando do aprisco das ovelhas. Aqui tem algumas particularidades no texto que eu achei interessante. Porque alguns, podem ver simplesmente como uma parábola, que já é uma maneira de você expressar algo que é concernente ou parecido com o reino, ou também pode ver como uma alegoria, algo que a gente tenta demonstrar para que o público possa entender. Mas vamos lá. Por exemplo, o versículo 6 indica que a história narrada pelo Senhor Jesus é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve, que ensina através de uma alegoria aquilo que ele expressa e quer fazer que o povo possa compreender. Ele está dizendo, e veio naquele momento para dizer o seguinte: não tem outro caminho, não adianta fingir que é crente, não adianta falsa espiritualidade ou cumprir algo que é a lei que eles estão fazendo, porque eles fazem, mas não fazem de coração. Deus quer que você faça de todo o seu coração. Ele não quer que você faça para demonstrar alguma coisa para os outros. Ele quer que você faça de coração, de fato e de verdade. Essa obra que você faz aqui, por exemplo, não é para homens, é para Deus. Diga assim: tudo o que faço é para Deus. Vamos lá, vai. Tudo. Alguns de nós, às vezes, vê isso somente como símbolos. Mas a gente tem que entender que a gente faz a obra de fato e de verdade para Deus. Amados, aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa espécie de edificação de pedra. Vai imaginando isso daí. E essa edificação só tinha uma entrada, tá? Por que só tinha uma entrada, pastor? Elas entravam e saíam pelo mesmo lugar. O pastor que ama as suas ovelhas, ele se deita na porta entre o lobo e a ovelha. Talvez você nunca tinha imaginado ou contextualizado por que ele fala que ele é a porta, e porque um aprisco é um lugar onde elas só entram e ficam ali, estagnadas, reservadas. Ele fica na porta, ele se coloca na porta, ele deita na porta, ele senta na porta, ninguém passa por ele, e se necessário for, ele dá a vida por elas. João 10:1, você vai entender melhor agora isso daqui. Em verdade lhe digo, vamos lá, vai, quem não entra pela porta, mas só tem uma entrada. Dá para entender agora com relação ao reino, o que ele está dizendo? Fale comigo assim: só tem uma entrada. Vamos lá, vai, só tem. Essas ovelhas, olha isso aqui, gente, eram supervisionadas por um pastor ou porteiro.
Ele se acomodava junto à entrada do abrigo delas para protegê-las. Dessa forma, a representação simbólica do abrigo remete àquilo que a gente chama hoje de atividade pastoral. Portanto, essa imagem simbólica da parábola das ovelhas pode ser relacionada ao vínculo de Cristo com a sua igreja. Olha 1 Pedro 5,4. É um outro texto que remete a esse conhecimento. 1 Pedro 5,4. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão o quê? Que nunca perde seu brilho. Vamos de novo? Solta os solóis aí, vamos lá, preciso de vocês, tá? De novo, ó. E quando... Quem vai receber a coroa da glória aqui? Vamos lá, vai. Cheire a mão sobre alguém e diga assim: nós vamos receber essa coroa, meu irmão, em nome de Jesus. Eu vou me encontrar com o Senhor. Quem vai se encontrar com Jesus, dá um amém aí, querido. Vocês são ovelhas? Amém. Ou será que tem lobo disfarçado aqui de ovelha? Tem não, em nome de Jesus, querido, né? Ser ovelha, querido. Como é que a ovelha faz mesmo, irmãs? É bebe, viu? Como é que é o bode? Como é que é o bode? Viu lá? Mais forte o bode, né? E outra coisa, querido, já viu como é que é crente bode? Adora dar cabeçada nos outros. Adora uma confusão. Adora um atrito. Aqui só tem ovelha, querido, em nome de Jesus. Eu morei lá, morava em Jacarepaguá, no Curicica. Alguém conhece Curicica aqui? Eu tinha um vizinho, né? Na verdade a gente morava, né? Ele morava na parte de cima, mas a parte de trás da casa toda era deles, né? A gente morava na frente, casa alugada. Meu querido, ele uma vez ele comprou um bode, botou lá atrás, e preto, feio, chifrudo, olhudo, o olho era assim, ó, né? Eles não enxergam para frente não, enxergam para o lado, parece um radar assim, né? Mas pensa num bicho fedorento. Alguém já sentiu fedor de bode, gente? E tem gente que come aquilo, né? Horrível, Deus de Israel, meu irmão. Aquilo de noite, querido, ficava uivando lá, fazendo não sei o que com som, né? Bicho perturbado mesmo, tu via que era o cão mesmo, aquilo ali, né? Aí eu, a minha mãe e o pessoal, a gente começou a orar, né? Porque a gente não... Como é que tu consegue dormir com o bicho naquele lá, né? De noite estressado. Já viu bode estressado? Quem já viu bode estressado, querido? Eu já vi alguns na igreja, sabia? Ó, tem bode estressado, sabia, né? Alguém tem bode estressado em casa? Tem não, né, querido? Diga aí, vai. Rapaz, aí. Jesus. Estende a mão sobre o irmão, vamos abençoar essa pessoa. Diga assim, ó, que o Senhor te livre dos bodes. Que bode adora a confusão, né, rapaz? Bode fede, né? Não toma banho, né? Só a misericórdia. Amados, vou te falar uma coisa, a gente orou tanto pelo bode, orou tanto, gente. Bode morreu, meu irmão. Bode não aguenta a oração, querido. Fala para o irmão assim: esse bode vai morrer em nome de Jesus, querido. Vai libertar esse bode. É claro, é uma figura, né, meu irmão? Por favor, né? O aprisco, ele é visto como um lugar de proteção, tá bom? É uma visão também. Fale comigo assim: o aprisco é um lugar de proteção. Me ajuda, vamos lá, vai. O aprisco simboliza um lugar de proteção. É um lugar defendido diretamente pelo pastor do rebanho. Você se lembra, né? Aí você começa agora, né? Você que é inteligente, vai associando as coisas. Você lembra quando ele fala da igreja? Do aprisco, que é protegido pelo rebanho? No caso ali, o aprisco é protegido por Jesus, ele guarda o seu rebanho. O que ele fala sobre a igreja, Thelma? As portas do inferno, o quê? Não dá para entender agora, por quê? É ele que guarda pessoalmente. Ele guarda a igreja. A igreja nunca foi tão atacada a ponto de quase ser aniquilada no mundo, no período da Idade Média, que é chamada de Idade Negra, né? O período negro, onde se levantou uma perseguição enlouquecida contra a igreja. Bíblias eram queimadas em praça pública. Não demora muito, alguns anos aí, né? Da época do comunismo,
né? Onde bandeiras vermelhas se levantaram, não é verdade? Quem conhece a história sabe. E o comunismo começou a pregar que Deus estava morto. Alguém já ouviu falar sobre isso daqui? Se nunca ouviu, leia, você tem que entender a história. Mais uma vez, né, perseguições se levantaram, mas a igreja permanece. Fale comigo bem alto e bom som, a igreja permanece. Onde vai? A igreja. Já tentaram destruir a igreja de tudo quanto é jeito, mas a igreja permanece. Ninguém toca no aprisco de Jesus, querido. Isso é lindo, gente. João capítulo 10, verso número 11. Bota para mim, João 10, 11 aí. Preciso da sua voz, tá? Hoje tenho certeza absoluta que ninguém toca na sua vida, porque você é ovelha de Jesus, e se for necessário, Ele daria a própria vida para te salvar. É Deus que guarda você. Não é o seu tato, o seu conhecimento, a sua habilidade no volante, nada dessas coisas. É Jesus na sua vida. Simples assim. O compromisso do Senhor Jesus, querido, fica evidente com as suas ovelhas. Existem textos, né, similares, né, que falam sobre essa questão do compromisso. Tem um aqui, não dá para botar centenas. Um dá. João 19:30. Avança um pouquinho para mim. João 19, verso número 30. Amém? Está aqui, gente. Eu preciso de vocês, tá? Sua voz, me ajuda, vai. Quando disse, está inclinando a cabeça, o quê? Ele não titubeou, ele quando precisou dar a vida, ele deu, sacrificou-se pelas suas ovelhas. Hoje você é lavado e redimido, ele venceu a cruz em nome de Jesus, amém? Ele venceu para você vencer. Amém, queridos? Nunca duvide do amor de Deus por você. Ele deu a própria vida do Filho dele para te salvar. Terceiro e último, queridos. Hoje eu queria profetizar sobre a tua vida uma coisa. Você está debaixo da proteção de Jesus. Você pode abençoar alguém, profeta, para mim? Estende a sua mão e diga assim: você e eu estamos debaixo da proteção de Jesus, amém? Não é à toa que ele se denomina, né? Eu sou a porta, ou eu sou o bom pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas. Terceiro e último, né? Falando da distinção entre o bom pastor e o mercenário. Amado, a gente tem que estar muito ligado hoje. Tem muita gente disfarçada de pastor, mas é mercenário. O mercenário sempre quer vender algum produto para facilitar a vida do crente. Olhe para mim, queridos. Qualquer pastor que pregar que crente tem que ter vida fácil, só pode viver de bênção, porque Deus tem a obrigação de te abençoar. Foge disso daí. É mentira. 2 Timóteo, não está no texto não, deixa eu lembrar. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Vê para mim aí. Não está no texto. Vamos lá, sua linda voz, me ajuda, vai. Na verdade, tem que rasgar a Bíblia então, querido. Porque para esse tipo de gente, que diz que o crente é bacana, é bom, ele é lindo, ele vai ficar rico, ele tem que andar com jet ski, é bom isso, querido, né? Eu não tenho esse tipo de sonho, eu vou morar no céu. Quem vai morar no céu aqui, diga amém, querido. Mas tem um monte de gente vendendo esses pacotes aí fora, e tem gente comprando. Tem gente comprando. Tem gente comprando. Ainda tem gente acreditando na caneta virgem. Compra a caneta virgem. Quanto que é a caneta? É a Bic. Ele comprou por 50 centavos na papelaria e vende por R$1.000 na igreja. Aí os bocó compra. Você não vai ser enganado em nome de Jesus. Tem alguém perto de você? Toca na pessoa e diga assim: nós não seremos enganados em nome de Jesus. Está cheio de mercenário aí fora, gente, vendendo pacote de salvação que nem passa por Jesus, é outro tipo de porta. Estão fazendo show de pirotecnia na igreja. Você está vendo a reportagem. A igreja é culto durante o dia e a noite, todo mundo afasta a cadeira, aí desce um globo de discoteca, a igreja vira discoteca e todo mundo dança. Meu irmão, a coisa está feia, tá? Vigiar e orar e o quê? Se alguém não denuncia isso, a gente acha normal.
tem o extremo para tudo, né? Tem o extremo liberal e tem também o extremo daquele que se acha que é santo demais, não é verdade? E que se eu não me vestir e não andar conforme ele anda, esse tipo de ovelha não é meu irmão, esse tipo de pessoa não pode andar comigo, porque ele tem que ser santo da maneira que eu tenho que ver. Não é o que você julga, querido, não é da maneira que você vê. Muitas das vezes você mesmo no evangelho está equivocado com o teu conhecimento e quer cobrar dos outros algo que você faz de errado há um monte de anos. Vocês são livres. Vocês estão aqui hoje, por exemplo, por livre e espontânea vontade. Alguém obrigou vocês a vir aqui à igreja hoje? Não. Vocês vieram para aprender e ser abençoados pela palavra. Se fosse depender de mim, querido, eu não tenho nada para passar, mas Jesus tem tudo para te dar. Eu sou a porta. Falando do bom pastor, queridos, né? Olha o versículo 11. Aline, querida, por gentileza, é João 10, 11. Você pode mais uma vez me abençoar com a sua linda voz? Vamos lá, vai. Eu sou... Esse versículo 11 eu vou ler, tá, gente? Para poder ficar bem entendido. Menciona que Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão, que é o versículo 10 em cima. Você já conhece, né? O ladrão vem para quê? Ó, roubar... Que ele não está falando do diabo, que fique claro isso, às vezes a gente usa o termo para isso, e nem dá para dizer que está errado, mas ele está dizendo para os fariseus, dizendo assim, vocês são um bando de hipócrita. Amados, essa turma que comandava, né, o Sinédrio, e estava lá no templo, instalado, no templo que era de adoração a Deus, eles se instalaram ali, é que nem hoje a gente vê, né, lá em Brasília, pensa lá, o Sinédrio, cheio de fariseu ali, os 11 doutores da lei, está imaginando aqui? Eles sabem tudo, eles mandam tudo, eles interpretam tudo, a Constituição é do jeito deles agora, 11 Constituições. Deixa eu sair disso aqui, Pai, me perdoe, em nome de Jesus, volto para cá, vamos lá. Ai, Jesus, me ajuda. Ele está dizendo que o ladrão vem para quê? Roubar. Ele está acusando os fariseus, minha irmã, de fazer isso, porque os ladrões aqui, no contexto, são eles. Eles eram tão terríveis, querido, né? Lá existe um texto, eu não lembro aqui agora, que falava sobre a lei de Corbã. Era assim, né? O pai morria, é a mãe, que já não tem muito direito na sociedade de falar. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, tá, gente? Esquece o agora. Então, como ela não tem muito direito à sociedade, esse filho está vivo, o obreiro Carlos, o que ele fazia? Ele, para poder pegar a grana logo de uma vez, ele pegava os bens, ele praticamente lançava lá fora, ele consagrava tudo para o templo. Aí depois, quando ela morria, ele já resgatava tudo. Ela vivia na miséria, ele tomou tudo dela, bota a mãe, seja quem for, uma vida miserável. Ele pega o bem, ele apresenta e oferece para o templo. Lei de Corbã, estuda isso em casa. E no tempo certo, querido, ele ia lá, pagava o tributo ao templo, tá? Pastor, o que é isso? Nunca ouvi falar. Lei de Corbã, prática. Você quer um nome para isso hoje, atual, do século 21? Lavagem de dinheiro. Você não vai ficar ouvindo isso em muitos lugares, não, querido, porque os espirituais, querido, metidas espirituais, esse tipo de pregação, isso não ganha alma, não, isso é para confrontar com a verdade. Quanta gente hoje usa a igreja para lavar dinheiro? Já escutei, querido, já escutei. Chega ali no pastor Márcio, essa igreja é uma benção, hein? Eu vou mandar para você 6 milhões de dólares, vou deixar 1 milha para você, e você lava o dinheiro para a gente e me manda 5. Se o cara não for crente de verdade, ele cai e faz. Tu duvida? E por que vai usar a igreja, pastor? A igreja reconhecida no Brasil é como? Como é que essa entidade é reconhecida? Entidade filantrópica sem fins, o quê? Olha o que a gente depende para sobreviver aqui, o seu dízimo, porque senão a gente não paga a luz, a água, não tem nada, a gente não tem um prédio para pregar e as pessoas vêm para aceitar Jesus. Vocês hoje são mantenedores da obra, isso é uma coisa, diga amém, querido. Mas lavar dinheiro com a igreja, você duvida? Não duvide, acontecia. E ela morria lá na pobreza, morreu, ele vai lá, pagava o tributo do templo e resgatava o que era dele. Lei de Corbã, estude isso, você vai entender como é que é. Você tem uma família abençoada? Graças a Deus por isso. Quem tem família abençoada, diga graças a Deus. Vamos lá, vai, ó. Está cheio aí fora, querido, você não tem ideia.
Você não tem ideia. Você não tem ideia. Jesus, querido, ele vai se identificar como bom pastor porque ele sabia o que ele estava falando e fazendo. João capítulo 20, verso número 31. Bota para mim, por gentileza. Olha isso aqui, gente. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o quê? O Filho. E para que crendo o quê? Não existe vida que não seja em Cristo. Você tem vida essa manhã? Deus te deu vida. Você levantou essa manhã, dá um glória a Deus aí, vamos lá, vai. Você mais uma vez decidiu passar pela porta. Você está aqui hoje em nome de Jesus. Está na presença dEle. E longe de querer comparar, porque quem não está aqui não está, por favor, tá, queridos? As pessoas não estão por N motivos, né? Muitos foram visitar seus pais. Não confunda as coisas, tá? Eu estou falando de decisão de verdadeiramente servir a Cristo. Isso é uma coisa. Uma outra coisa que não ia falar do mercenário. O mercenário, ele é identificado aqui nessa parábola, tá? Ele tem características. João 10, 12. Vamos lá que a gente tem que correr, porque ainda tem a apresentação das crianças. Me ajuda, por gentileza, aqui na visão do mercenário, aqui no livro de João. Vamos lá, vai. O mercenário que, a quem não pertence, vê o lobo, abandona. Então, o lobo o quê? Vamos lá, João 10, 12 descreve a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela ovelha, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo, nem cuidado por elas. Escute, enquanto o bom pastor promove vida, o mercenário traz consigo a morte, ao invés de construir e ensinar. Mercenário destrói a vida das pessoas. Quando você está numa igreja, o mínimo, né, quando você muda para uma outra igreja, é saber quem está à frente daquela obra, quem é essa pessoa, qual é a história de vida dela, tem que estar bem demonstrado. Você tem que fazer gabinete com ela precisa conversar com você e você com ela. Você precisa orar, estar debaixo da direção de Deus. O cara não pode abrir uma igreja lá amanhã e você já está morando lá sem saber sequer se está vindo de uma rebelião, querido. Está dando para entender o que eu estou dizendo? Diga amém, querido. Hoje o povo de Deus não leva essas coisas em conceito. Ele diz assim: Deus me deu a direção, e sai capotando, querido. Graças a Deus que você não é assim. Diga amém, querido. Vamos lá, vai, ó. Chegue a mão sobre alguém, diga assim: irmão, os mercenários não vão te enganar, em nome de Jesus. Fala assim, ó, foge dos mercenários, tá? Vou falar um pouquinho de lobos vorazes, ó, lobos vorazes versus pastores. Os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. Ele nunca vai atacar, o lobo nunca ataca um aprisco de ovelhas que tem um pastor que é vigilante. Pastor, eu quero um exemplo claro. Vou te dar um. Muitos anos atrás, o camarada chegou na nossa igreja. Ele tinha já título de pastor. Fale comigo assim, já tinha título o quê? Ele morava nos condomínios aqui do Retão. Mas não vou ficar identificando e tal, já falei até demais. Ele chegou, queridos, aí 2, 3 meses, já estava incomodado. E veio me falar como é que a igreja dava oportunidade. Fale comigo assim, como é que a igreja dava o quê? Me ajude? E eu falei, meu irmão, você está na igreja errada. Temos um problema. A Nova Vida não dá o quê? Não dá, muito difícil. Quando a gente traz alguém de fora, no mínimo, a gente já recebeu referência dessas pessoas para que elas subam para pregar aqui. Ainda assim, é totalmente inevitável, meu irmão Luiz, acontecer um erro, alguma situação? Não. Pode acontecer, você dá o microfone na mão da pessoa e a pessoa fala asneira. Eu já vi cada coisa, querido, nem dá para repetir. Até um testemunho que a pessoa dá, a gente conversa com a pessoa. Quer ver a pessoa, a irmã vindo aqui, hoje meu marido é transformado, mas quando eu era casado com ele, ele me rebocava. Não tem que falar esse tipo de coisa, né? Porque se o cara está aqui na igreja, é que nem mulher que fala mal do marido que não é crente.
O dia que ele vem na igreja, todo mundo começa a olhar para ele o quê? Olha, agressor, né? Safado. Está falando o que aqui? É um safado falando do outro. Porque se a igreja é um grande hospital, ela vai tratar todo tipo de doente. Por isso, mulher de Deus, não fala mal do teu marido, para ninguém na igreja. Porque o dia que ele vier aqui para aceitar Jesus, se ele perceber que tem alguma coisa errada, ele aqui não volta nunca mais. A gente ensina isso, mas não aprende. Já tive problema com isso. Voltando no pastor, não demorou, no mês seguinte, ele perguntando de novo. Eu falei, querido, se você está aqui por causa de oportunidade, você está no lugar o quê? O que ele fez? Fala para mim, gente. Fala aí, gente, vamos lá, vai. Ele permaneceu fiel, foi isso? Não. Quer bons exemplos? Vou te dar o exemplo do pastor Alexandre. Ele era presbítero e veio para a Nova Vida e ficou um tempo no banco. Primeira coisa que falei para ele, naquela época não tinha função de presbítero na igreja. O dia que você trabalhar, você vai ser rebaixado para diácono. Ele aceitou. Começou a trabalhar. Depois do tempo que veio, a função de presbítero foi reconhecida no ministério, ele foi a presbítero. E no tempo certo ele foi levantado a pastor e hoje é pastor do ministério. Dê um amém, querido. Nenhum homem de Deus ou mulher de Deus faz obra porque tem que receber divisa. Já tem até a musiquinha, né? Divisa de fogo, varão de guerra, né? A música é linda, mas na prática tem que ser diferente, gente. Você não faz obra por causa de título. Eu faço a obra porque eu amo Jesus. Quem faz a obra porque ama Jesus, diga amém, querido. E olha que eu já comecei esse tipo de equívoco, hein? Já, abestalhadamente, sim. Era diácono e não tinha sido reconhecido como diácono, né? Falei, vou lá, tem que falar com o homem dessa igreja aqui. Mas eu tenho uma mulher maravilhosa, sabia? Que mulher maravilhosa. Dá um amém aí, vamos lá, vai, ó. Ela falou assim, tu não vai não. Diga assim, não vai não, vai lá. Vai não. Teu marido está aí perto de você? Dá um toque aí, vai, ó. Cuidado, não vai não, vai arrumar problema. Eu não fui, queridos. 2 semanas depois, né? Ele gosta muito de conversa no pé do ouvido, né? Chegou no pé do ouvido, né? Ó, vou te levantar, diácono. Imagina se eu vou lá bater no gabinete lá, arrumar uma quizumba lá. O que acontece, irmão? Vai lá. Ia dar um pano para a manga esse negócio. Tem alguém perto de você, diga assim, ó, ouve a voz de Deus. Fala para ele assim, ouve a voz de Deus. Você é a esposa do cara que está aí perto, aí diga assim, ouve a minha voz, né? Aí tu vai se dar bem, tá bom? O marido está aí perto, mulher, fala para ele assim, ó, aprende a ouvir a minha voz. É de verdade isso daí, tá, gente? Você vai se dar bem, porque homem, querido, demora a tomar decisão. Ele é tão temperamental, demora. Mas como às vezes toma errado, entendeu? Porque vai no calor da emoção. Fala com a tua mulher, queridão, né? Quem é bem casado aí, levanta a mão. Quem é bem casado? Isso. Aí de ti, se não for casado, não levantar a mão, vai ficar ruim para tu, hein? João 10:12, volta de novo aí, tá aqui? Vamos lá, vai. O mercenário a quem vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo o quê? E o Senhor nos livre desses mercenários em nome de Jesus. Graças a Deus que você está numa igreja que não tem pastores mercenários, diga amém, querido, né? Não somos pessoas que a gente possa dizer assim, somos, nunca vamos errar, somos infalíveis. Mentira, todos são falíveis. Por isso que a gente é salvo pela graça e pela misericórdia de Deus.